Boa noite, na paz do Senhor Jesus. Que privilégio poder entrar na sua casa, no seu lar, onde quer que você esteja, com o programa Conectados com a Palavra. Eu sou Vanderlei Medeiros e estou aqui na Capela Irma Estevanato, na Casa de Oração para Todos os Povos. Nós somos a Igreja O Brasil para Cristo não Manda Aqui, que é presidida pelo nosso querido pastor sênior Joel Estevanato. Nesse ano, na nossa igreja local, nós estamos vivendo a vida frutífera. É o que Deus tem para você. E nós sabemos que quando permanecemos em Cristo e no seu amor, nós nos tornamos frutíferos. Isso é um privilégio. E por falar em privilégio, durante essas quartas-feiras nós vamos falar sobre uma nova série, sobre o grande privilégio ser frutífero. E é isso que Deus tem para a sua vida. Essa satisfação, essa alegria de exercer aquilo que, como ramos que estamos ligados à videira verdadeira, como está em João capítulo 15, nós podemos frutificar. E eu quero te convidar durante essas quartas-feiras que aqui estaremos falando durante 8 episódios de ensinamentos através da palavra do Senhor Jesus para exercermos essa graça, esse privilégio, esse dom e capacitação que o Espírito de Deus, através da sua palavra, vai nos fornecer, ferramentar para que nós possamos produzir muitos frutos. Quero te convidar a orar. Eu só quero te pedir também algo antes de você orar, para que você possa parar, preparar a sua palavra, a sua Bíblia, deixar do lado o caderno, uma caneta e meditar nas Sagradas Escrituras, porque elas produzirão em você vida e o Espírito Santo, ele vai falar com você. Agora sim, eu quero te convidar a orar. Espírito Santo, nós estamos na tua presença nesta noite e que satisfação orar com esse internauta, aonde quer que ele esteja, que vai acompanhar os ensinamentos da tua palavra. Que a tua palavra seja lâmpada e luz. Que a tua palavra ilumine o coração, a mente e o espírito do teu servo ou da sua serva. E que de uma forma especial aquilo que João escreve na sua primeira epístola venha sobre ele ou sobre esta irmã a unção que traz conhecimento e que traz entendimento através da palavra rema revelada ao entendimento. Eu te peço, Espírito Santo, usa-me como uma ferramenta, usa-me nas tuas mãos para edificar o teu corpo na noite de hoje. Eu oro crendo e convidando o Senhor para tomar as rédeas e nos guiar durante a ministração e o ensinamento da tua palavra em o nome de Jesus. Amém. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Ele é, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Ele é, meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. 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 Esse é quem tu és, Senhor. Ele é Deus de milagres,
Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Essa é uma verdade que não pode mudar. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Creia no milagre, cante, Ele é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Oh, oh, Ele é Deus de milagres, Deus de... Hoje é o último episódio da série O Grande Privilégio, Ser Frutífero. Eu quero relembrar com você alguns episódios. O primeiro foi sobre o privilégio de exercer o ministério da reconciliação. Como é bom saber que somos os representantes de Deus e temos o ministério, a palavra da reconciliação que Deus nos confiou. O segundo episódio nós falamos sobre razões para sermos frutíferos, ser sábio, ser inteligente. Terceiro episódio, nós falamos sobre também razões para sermos frutíferos, mudanças, somos agentes de mudanças. No quarto, outra razão é a alegria, porque nós produzimos alegria no reino dos céus e produzimos alegrias também diante dos anjos, através da proclamação do evangelho, quando alguém se rende a Jesus, um pecador que se arrepende, a alegria nos céus. O quinto episódio, nós falamos sobre Deus nos vê como referências e nos colocou com essa capacidade de sermos sal e luz diante das pessoas, isto é, estrelas. No sexto episódio nós falamos sobre que eu e você podemos ganhar almas testemunhando com a nossa vida. A nossa vida tem que ser uma referência dela, tem que ser uma direção, um exemplo na vida de outras pessoas, de olhar através do nosso testemunho. Nós podemos ganhar almas. Na semana passada, que foi o sétimo episódio, eu falei sobre eu e você podemos ganhar almas, de que maneira? Falando, proclamando com os nossos lábios, frutificando através da verbalização, falando através da nossa boca, através de palavras na vida das pessoas. E eu vou encerrar a série O Grande Privilégio de Ser Frutífero, hoje, no oitavo episódio, falando de que você pode ganhar almas. De que maneira? Testemunhando ou fomentando, contribuindo financeiramente para o reino de Deus. Através das finanças, daquilo que Deus tem nos dado, daquilo que Deus tem suprido a nossa vida, daquilo que Deus tem nos capacitado para que nós possamos ter o nosso ganho, do pão nosso de cada dia. Parte desse dinheiro, com certeza, é voltado para a manutenção, para fomentar o reino dos céus. E quando eu participo financeiramente, eu estou ajudando o reino de Deus a se manter na terra. Em outras palavras, eu estou dando condições da igreja ou através da vida de pessoas, seja missionários, pastores, pessoas que estão envolvidas dentro da proclamação do evangelho do reino, a pregar o evangelho e anunciar a salvação. Frutificando através da contribuição financeira. Frutificando através da contribuição financeira, você pode frutificar. Você pode ser uma bênção. Você pode manter o ministério que você está plantado através das contribuições. Seja das ofertas, seja através dos dízimos. Participando dos projetos missionários ou outros tipos de projetos que a igreja estabelece visando a expansão do reino de Deus. Aí você dá condições. Às vezes você não pode estar na África, mas você, através da sua contribuição, você pode investir em agências sérias, como a Missão Desafio, que é o órgão oficial de missões da nossa denominação, que tem missionários, quase 200 missionários espalhados nos 4 continentes. Várias igrejas plantadas, um ministério, uma agência transparente, que tem levado o evangelho do reino a tantos lugares. E você pode contribuir. Tem outras agências também, tem vários projetos que você pode fazer parte para ganhar almas. Então você ganha alma através do seu testemunho de vida.
Você ganha almas através da verbalização, da pregação do Evangelho. E você ganha almas também contribuindo financeiramente. O apóstolo Paulo vai nos ensinar que ele tinha parceiros, igrejas que se levantavam para manter o seu ministério e demonstrar isso de uma forma de amor com as suas contribuições. A igreja em Filipe, as igrejas da Macedônia, na verdade, faziam um papel importante dentro desse contexto. Mas eu quero ler Filipenses, os irmãos filipenses, da igreja lá em Filipos, no capítulo 4, no versículo 15 a 17, uma igreja que se aliançou e continuamente vivia investindo no ministério do apóstolo Paulo. Vamos ler, começando o versículo 15. E como vocês, filipenses, sabem muito bem, no início da pregação do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo nessa questão de dar e receber. Olha, Paulo está falando sobre finanças. De dar e receber, exceto vocês somente. Porque até quando eu estava em Tesalônica, por mais de uma vez vocês mandaram bastante para as minhas necessidades. Paulo está dizendo que a igreja em Filipos, os irmãos filipenses, investiram várias vezes, por mais de uma vez, e enviaram ofertas para que houvesse suprimento nas necessidades do apóstolo Paulo. Não que eu esteja pedindo ajuda, diz Paulo, pois o que realmente me interessa é o fruto que aumente o crédito na conta de vocês. Interessante essa versão Nova Almeida atualizada, né? O fruto que cresce na conta de vocês. E eu até vou fazer uma pergunta. O fruto que cresce em sua conta, você quer? Você quer um fruto que aumente e transborde na sua vida? Na sua conta, Paulo está dizendo. Segunda carta do apóstolo Paulo à igreja em Corinto, ele vai falar a respeito de pessoas que são generosas, o que acontece. Capítulo 9, versículo 6, na sua segunda carta ele diz, e isto afirmo, ele está falando de finanças, aquele que semeia pouco, também pouco colherá. E o que semeia com fartura, também colherá com fartura. Deus quer que você tenha fartura. Na semana anterior eu falei da vida, a quarta-feira retrasada, eu falei da vida abundante que Deus veio nos proporcionar. Jesus, em João capítulo 10, versículo 10, a parte A, ele disse, eu vim para que tenha vida e a tenha abundância. Esse é o desejo de Deus em todas as áreas. Deus nos criou um espírito que tem uma alma e mora num corpo. Então eu sou um homem, um espírito que tem um corpo e tem uma alma. Eu tenho necessidades nas três áreas espirituais, Deus ministra sobre nossas vidas, usando pessoas para o mesmo. Emocionais, eu preciso estar bem emocionalmente, Deus tem a sua multiforme graça de trabalhar nas nossas emoções. Fisicamente, diz de dois aspectos, o físico, no sentido de corpo, e físico, no sentido de necessidades. Deus quer nos abençoar para que nós tenhamos o que? A provisão, o cuidado, como Paulo disse, colherá com fartura. Agora, isso acontece quando eu entendo que todas as áreas da minha vida são convertidas. Eu sou convertido no espírito, nas emoções, fisicamente, mas eu preciso ter a conversão do meu bolso, nas finanças. Há pessoas que têm resistência com isso. Claro, eu entendo você. Quantos escândalos, quantas igrejas não sérias que comercializam a palavra de Deus. Mas isso não põe em descrédito, isso não impossibilita a verdadeira igreja, que é uma, o corpo de Cristo que é um, plantado em algumas denominações que são organizações de gente séria, gente compromissada com Deus, com responsabilidade, que realmente tem feito o evangelho do reino. Eu posso falar por onde eu vivo. Eu vivo aqui na Igreja Brasil para Cristo, não manda aqui. Eu tenho um pastor sênior que é sério e transparente, não só na sua administração, na sua vida pessoal, mas também durante todo o período que esteve envolvido em missões, ainda está, é um dos diretores e pastor, presidente, fundador da Missão Desafio, uma agência que está espalhada, representantes, missionários nos 4 continentes, transparência,
pessoas, são mais de 200, aproximadamente quase 200 missionários ao redor desses 4 continentes, levando o Evangelho do Reino com compromisso e responsabilidade, porque faz chegar até lá as contribuições. Nós temos trabalhos na Índia, trabalho no Oriente Médio, no Peru, aqui na América do Sul, na Bolívia, na Colômbia, em outros lugares mais. Dentro do Brasil mesmo, nós temos a Força Tarefa, que tanto trabalha dentro da missão Desafio. Então, há uma transparência, uma responsabilidade em finanças. Ainda que existam os falsos pastores, os falsos apóstolos, os falsos ministérios. E se Jesus disse que existiriam os falsos, é porque tem os verdadeiros. E tem muita gente séria que, assim como a igreja de Filipos, os irmãos filipenses investiram no ministério de Paulo, porque Paulo gerava a credibilidade nos nossos dias. Há muita gente no padrão de Paulo, no sentido de transparência, de responsabilidade, que você pode investir, semear, para que nós possamos ganhar almas. Sem dinheiro não tem condições. Sem dinheiro nós não poderíamos estar fazendo o Evangelho do Reino. Sem dinheiro você não estaria nem me assistindo hoje. Sem dinheiro não teria a equipe que produz semanalmente ou diariamente aqui as nossas programações e assim em várias denominações. Então é necessário, e tem muita gente boa. Vamos aprender com Paulo o princípio dessa contribuição. Vamos aprender com Paulo como manter o reino de Deus e ganharmos almas através das nossas finanças. Na sua segunda carta, a igreja em Corinto, no capítulo 9, nós já lemos o versículo 6. Agora eu quero ler com você o versículo 10 e 11 e destacar algumas lições e aprendizado nesse texto. Ele diz: e Deus, que dá semente ao que semeia e pão para o alimento, também suprirá e aumentará as sementes e multiplicará os frutos de justiça de vocês. Assim, vocês serão enriquecidos em tudo para toda generosidade, o qual, por meio de nós, resulta em orações de gratidão a Deus. Esse capítulo, depois que você tiver um tempo, 8 também, Paulo está falando a respeito de contribuições, e falar de contribuições, ele está falando de dinheiro, e nesse aspecto, você tem que entender que isso é espiritual também. Falar de finanças é espiritual, porque está relacionado nas Sagradas Escrituras e porque através das nossas generosidades, exercendo a nossa mordomia, nós podemos ganhar muitas almas para o Senhor. O que nós aprendemos aqui? Primeiro, Paulo vai dizer que tem 3 coisas que Deus faz nesse texto. Ele diz, é Deus. É Deus que faz o quê? É Deus que dá a provisão. É Deus que te dá a provisão. Ele diz, é Deus que dá semente ao que semeia e pão para o alimento. Então, é Deus que dá a condição financeira. É Deus que te dá a provisão. Através do quê? Através de semente e através de pão. É o que Paulo está dizendo. É Deus que dá? É Deus que dá. Ó, vem de Deus. O que Ele dá? Semente. Ao que semeia. Quem não semeia não ganha semente. É ao que semeia. E pão para o alimento. Pastor Vanderlei, o que é semente e o que é pão? Que Paulo está dizendo. Semente você não come. Se você comer, você vai perder a colheita. Semente você planta. Então Paulo está dizendo que parte daquilo que Deus tem nos dado, nós devemos aprender a semear. E onde semeamos? Aonde o Senhor nos orientou pela sua palavra. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Isto é, igreja. Semearmos nos projetos missionários, como a igreja de Filipos semeava nas ações missionárias do apóstolo Paulo, tanto na Macedônia, como também vai posteriormente dizendo, como nós lemos na carta dele aos irmãos em Filipenses, também em Tesalônica. Então Paulo tinha uma condição que os outros levantavam as ofertas para abençoar a vida dele. Então a semente é aquilo que semeamos no reino de Deus. É aquilo que semeamos nos projetos. São as ofertas, as contribuições financeiras que nós fazemos para ganhar almas para o reino de Deus. Tem muita gente que não prospera. Tem muita gente que não tem fartura. Tem muita gente que não vê o quê?
essa semente vindo na sua vida porque é guloso, irmão, porque é gulosa. Por que é guloso? Porque é gulosa. Porque está comendo aquilo que não é para comer. Está desfrutando daquilo que não é para desfrutar, que é para semear. Você quer prosperar, você quer ter uma vida abundante, pare de comer a semente. Até porque Deus dá semente ao que semeia. Se você não está semeando, você não tem semente. Então a tua vida financeira vai ser aquele ciclo de mesmice. Nunca tem o novo, nunca tem uma multiplicação, nunca tem abundância, sempre falta. É Deus que dá. Semente é o que semeia. Então eu aprendo que semente é para semear aonde Deus me estabeleceu, nos projetos missionários, ofertar na vida dos irmãos, ofertar na vida daquele que o Espírito Santo vai tocar no seu coração e principalmente na sua igreja local e dizimar na sua igreja local. Tem gente até que quer frequentar uma igreja aqui e quer dizimar lá. Está errado. Você não come no McDonald's e você paga no Bob's. Você vai exatamente fazer aquilo que é devido. Então, é onde você está recebendo a sua cobertura espiritual, onde você está plantado debaixo de um anjo, que é a autoridade espiritual da igreja, que você vai dizimar e você vai ofertar. Mas Deus dá também o que? Pão para alimento. Então, primeiro, Ele dá semente e também pão. O que é pão? Deus pensa em você. Pensando em você, Deus deu pão. Pão agora não é para você semear, é para você comer. Lembra que Jesus nos ensinou a orar pelo pão nosso de cada dia? O que é o pão nosso de cada dia? É orar pelas nossas necessidades básicas. Então Paulo está dizendo que Deus, Ele nos dá pão. Ele vai dar parte das nossas finanças para que nós possamos desfrutar das nossas necessidades daquilo que temos. Por exemplo, a compra que você faz no supermercado todos os meses é pão. Você está passeando pelo shopping e viu aquele sapato bonito para sua esposa, é pão. A faculdade do filho é pão. A sua faculdade é pão. Aquele pano bonito, aquela roupa bonita que você quer comprar é pão. Uma viagem de lazer é pão. Uma viagem para outro lugar é pão. Você desfrutar de um carrão é pão, de um carrinho é pão, de uma moto é pão. Aquele tênis bonito ou sapato legal é pão. Aquele restaurante gostoso com aquela comida gostosa é pão. Pão é tudo aquilo que é necessário para você, que vai te dar uma condição. Deus, Ele pensou em tudo. E através de Paulo, Ele nos ensina que Ele dá semente para você semear. E Ele abençoa. Agora preste atenção. Ele dá semente ao que semeia. Então Ele vai dar semente para você semear e pão para você se alimentar para suas necessidades pessoais. Segundo, nesse texto de 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 10 e 11, eu aprendo que além de Deus dar a provisão, Ele também supre e aumenta. Ele supre e aumenta, porque diz, suprirá e aumentará as sementes. O que eu aprendo com isso? Não haverá a mesma coisa de ontem. Hoje vai ser diferente. Eu vou ter o poder da multiplicação na minha vida. Algo vai acontecer de novo. Deus vai me abençoar para que eu possa ter um aumento das sementes, para que eu possa semear. Terceiro, e Ele vai nos fazer frutíferos, porque diz, multiplicará os frutos da justiça de vocês. Ele vai multiplicar, vai me fazer frutífero através daquilo que eu atuo no dia a dia, o fruto da justiça da gente. Onde quer que estejamos, aonde quer que nós possamos ir, haverá essa bênção sobre as nossas vidas da multiplicação. Agora preste atenção, quais são as consequências da provisão, do suprimento e aumento e de termos uma vida frutífera? Aí Paulo vai dizer, e assim vocês serão enriquecidos. O que é enriquecido? Ser bem-aventurado, ser bem-ditoso, fazer aquilo que Deus nos manda e nos ensina para ganharmos almas com as nossas contribuições, é ser como uma árvore plantada, como diz o salmista no capítulo 1, junto das águas correntes, que as suas folhas não murcham, porque eu ouço e obedeço a palavra do Senhor e medito nela e trago ela para a minha vida, e tudo que eu faço prosperará. Então essa é uma consequência, mas com um objetivo. Deus me dá semente, Deus aumenta na minha vida, Deus multiplica na minha vida. Há uma consequência de desfrutar isso que Paulo chama de enriquecidos em tudo, em todas as áreas de conhecimento, em todas as áreas de trabalho, vida espiritual, vida emocional, vida física.
Mas há um objetivo. Qual é o objetivo? Paulo vai dizer: serão enriquecidos em tudo para generosidade. Se você não é generoso, se você não contribui, se você não está envolvido em semear no reino de Deus, essas coisas não vão acontecer na sua vida. Porque você é abençoado com um objetivo de ser generoso. Se você é munheca, antigamente nós brincávamos de uma época lá atrás, ainda garoto, tinha o Nonô Correia. Tem crente Nonô Correia que nem abre a mão para dar paz do Senhor Jesus. Né? Ó, munheca. Se você é munheca, se você é Nonô Correia, essa bênção de Deus de enriquecer você não vai acontecer. Porque ele traz o quê? Serão enriquecidos em tudo para a generosidade. Deus me abençoa para eu ser abençoador. Deus me dá para que eu possa também compartilhar. É o que Paulo disse lá na carta dos Filipenses, que nós lemos como leitura introdutória desta palavra, que o ministério é de dar e receber, receber e dar. Isso é algo que vai correndo, vai vivendo, você não para, você não é como uma água parada, você é uma água corrente. Você deixou ir, mas está chegando mais. Você deixou ir e está chegando mais, porque você é mordomo, você apenas administra. E se você for fiel na semente, nas pequenas coisas, Deus vai te colocar nas grandes. Você nunca viverá as grandes coisas se você não aprender a ser fiel nas pequenas. Eu aprendo com o exemplo de Abraão. Gênesis capítulo 12, versículo 1 e 2, na versão transformadora diz: o Senhor tinha dito a Abraão: deixe a sua terra natal, seus parentes e família de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Versículo 2: farei de você uma grande nação, o abençoarei e tornarei famoso você, Abraão, e você será uma bênção para os outros. Eu sou abençoado para ser abençoador. Eu sou uma pessoa que recebo a bênção de Deus. Ele me dá sementes para que eu plante, isso é, para que eu seja abençoador. Se isto não é verdade na minha vida, não tem como prosperar, não tem como viver a provisão, o aumento e sermos frutíferos em hipótese alguma. E você também não vai estar fomentando, dando condições ao reino dos céus de ganhar almas através da contribuição financeira. Eu vou encerrar porque eu quero orar com você nesta noite ainda. Mas eu aprendo também com os astrônomos. Pastor, tem astrônomos na Bíblia? Tem, os astrônomos. Alguns chamam de magos, reis magos. Mas são os astrônomos do Oriente. Eles estão seguindo a estrela aí. E depois do nascimento de Jesus, 2 anos depois aproximadamente, eles encontram Jesus em sua casa, aproximadamente 2 anos. Eles não encontraram Jesus na manjedoura. Quem encontrou Jesus na manjedoura foram os pastores. Esses presépios que tem aí, que está lá os reis magos junto com os pastores, está errado. Quem encontrou Jesus na manjedoura foram os pastores que estavam no campo. Os magos vão encontrar anos mais tarde. Mas quando eles encontram Jesus, eles abrem seus presentes. Mateus capítulo 2, versículo 11 diz: ao entrarem na casa, viram o menino com Maria e sua mãe e, prostrando-se, o adoraram. E quando você adora, você vai querer mostrar o seu amor. E como você mostra isso? Então, abriram os seus tesouros e lhe deram presente. Na versão Nova Almeida atualizada vai dizer: entrando na casa, viram o menino com Maria. Visto, entraram na casa, não na manjedoura. Sua mãe, prostraram-se, o adoraram e abrindo seus tesouros, entregaram presentes ou entregaram-lhe oferta. Quais foram as ofertas que eles integraram? Ouro, incenso e mirra. Era uma maneira de demonstrar e reconhecer o tríplice ministério de Jesus, daquele bebê, daquela criança. Nesse presentes que eles entregam, ofertando para o ministério de Jesus. Através do ouro, eles estão dizendo que Jesus é rei. Através do incenso, eles estão dizendo que Jesus é sacerdote. E através da mirra, eles estão dizendo que Jesus é profeta. Então, rei, sacerdote e profeta, o ministério tríplice de Jesus, contribuíram, ofertaram, e houve uma reação. Deus os livrou da morte. Todas as vezes que você contribuir para o reino de Deus, para que o reino de Deus avance, você vai estar participando
para ganhar almas para o reino de Deus. Talvez você não possa ir em alguns lugares que você gostaria, mas você pode contribuir. Não esqueça que Deus te deu pão, pode desfrutar dele, mas te deu semente. Talvez você não está prosperando, porque, como eu já disse, você está sendo guloso, você está comendo o pão e a semente. Aprenda a comer apenas o pão e semear a semente no local onde você foi plantado, debaixo da cobertura espiritual que você tem desfrutado. Quero orar com você e por você. Deus, nós estamos encerrando esta série, o grande privilégio de ser frutíferos. E o Senhor nos deu a oportunidade de ganhar almas, Pai. Nós podemos ganhar almas através do testemunho da nossa vida pessoal. Nós podemos ganhar almas através da nossa verbalização, de proclamar de uma forma querigma o Evangelho às pessoas, dizendo e falando aquilo que representa o Senhor na nossa vida e aquilo que o Senhor operou na nossa vida. E o Senhor também nos ensina que nós temos o grande privilégio de sermos frutíferos para ganhar almas quando nós também contribuímos financeiramente para o Teu reino e fomentamos eles, Senhor. Abençoa, Pai querido, esta vida que está me ouvindo e que é fiel a Ti, porque eu sei que o Senhor a tem abençoado e o Senhor a tem multiplicado, seja empresário, comerciante, seja um profissional liberal, seja um autônomo. Senhor Deus, o Senhor tem abençoado eles com um propósito específico, com um objetivo, para que eles sejam generosos. Assim como o Senhor abençoou Abraão, dizendo, se tu uma bênção agora, Pai. Nós queremos ser abençoadores. Nós queremos ser uma bênção para os outros. Nós queremos ser uma bênção no Teu reino, semeando as sementes que o Senhor multiplica. Eu oro crendo, agradecendo a todas essas pessoas que durante essas 8 semanas estiveram comigo nessa série, o grande privilégio de ser frutífero. Que cada uma delas seja, Pai, ligado à videira verdadeira, ó Deus, uma pessoa frutífera em todas as áreas. Eu oro crendo, já te agradecendo, no nome que é sobre todos os nomes, o nome do meu Salvador e Mestre, Jesus. Que Deus te abençoe de uma forma rica e abundantemente. Que privilégio temos agora de poder exercer a nossa generosidade, a mordomia que Deus tem nos confiado como mordomos, administradores daquilo que Deus tem confiado às nossas mãos. Nessa série nós estamos falando a respeito do grande privilégio, ser frutífero. E somos frutíferos também na nossa vida financeira. Quando nós temos uma maturidade cristã e entendemos a economia de Deus, o sistema de contribuições que Deus estabeleceu através da sua igreja para que venha manter o seu reino na terra com generosidade, nós exercemos aquilo que o Senhor confiou nas nossas mãos. Até porque que tudo que temos e tudo que possuímos é do Senhor. Ele apenas confiou as nossas mãos para que nós pudéssemos administrar. E dentro dessa administração, o Senhor, Ele nos deu 2 coisas importantes. O apóstolo Paulo, quando escreve a sua 2ª carta à igreja em Corinto, na Grécia, no capítulo de número 9, no versículo 10, eu vou ler na versão nova atualizada, e diz assim, Nova Almeida atualizada, diz assim, e Deus, que dá semente ao que semeia e pão para o alimento, também suprirá e aumentará as sementes e multiplicará os frutos da justiça de vocês. Nesse texto, o apóstolo Paulo está nos dando 2 realidades importantes quando recebemos da parte de Deus aquilo que Ele nos confere para administrar. Nós recebemos sementes e nós recebemos o pão. O pão fala-nos de necessidades básicas, fala de alimento. Alimento é algo básico, diário. Então Deus nos dá uma condição, parte daquilo que ganhamos, para administrar com os recursos das nossas necessidades básicas. Nada errado de investirmos nos sonhos que Deus tem plantado e projetado na nossa vida terrestre, na nossa vida profissional, naquilo que ansiamos e desejamos. Mas Deus nos dá outra coisa, qual é? Segundo o apóstolo Paulo, na sua 2ª carta, no capítulo 9, versículo 10, ele vai dizer que Deus nos dá semente. Semente você não come. O pão, sim, para as suas necessidades você come, mas a semente você planta.
Por que tem gente que não prospera? Por que tem gente que não exerce esse privilégio de ser frutífero na vida financeira? Porque é guloso, está comendo a semente, está comendo o pão. Deus te confiou o pão para você comer, para desfrutar daquilo que você necessita e precisa, mas Deus deu o quê? As sementes para você plantar. E nas contribuições são duas maneiras, através dos dízimos que devolvemos ao Senhor e através das ofertas que semeamos. Quando assim fazemos, quando nós nos alinhamos à palavra de Deus, olha o que acontece. Deus também suprirá. Deus é um Deus de suprimento, de provisão. Aumentará as suas sementes e multiplicará os seus frutos. Então exerça a sua mordomia, faça isso. Tenha esse grande privilégio de ser frutífero na vida financeira, na sua vida profissional, exercendo a sua mordomia, sendo generoso. Eu quero orar com você e orar por você, para que Deus te abençoe em tudo que você colocar as mãos e haja frutos. Deus, nesse momento, diante da explanação da Tua palavra, obrigado pelas sementes e obrigado pelo pão que o Senhor nos dá. Que nós possamos ter esse coração voltado para semearmos no Teu reino. Parte daquilo que recebemos, Deus, e também devolver a Ti os dízimos que são seus, que o Senhor estabelece como um mandamento, e nós queremos fazer com alegria. Abençoa, Senhor, este ofertante, bem como a sua oferta, e abençoa, Deus, este dizimista, bem como os seus dízimos. Que eles possam, Senhor, desfrutar desta promessa, de viver com o suprimento, tendo, ó Deus, as suas sementes multiplicadas, tendo, Senhor Deus, um aumento, Senhor Deus, da Tua provisão na vida financeira. Nós consagramos, declaramos que no nome de Jesus não há nenhuma influência espiritual que prospere da maldade contra a vida desse contribuinte, contra a vida dessa pessoa que exerce a sua mordomia com generosidade. Nós os abençoamos, a sua oferta, o seu dízimo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Por amor, um dia um certo homem veio até a mim pra dizer que queria que eu lhe ouvisse e que eu estava andando em círculos, perdido e sem direção pra viver, porque eu estava andando só, caminhando sem direção. Mas ele me amou, sim, de tal maneira que cuidou de mim. Ele me amou, sim, de tal maneira sem eu merecer. Ele me amou, sim, amou a mim, sem nada em troca receber. Foi capaz de me entender, amor, sim. Eu quero agradecer você por essa satisfação imensa de ter dividido esse tempo com você aqui no Conectados com a Palavra. Te aguardo até a próxima quarta-feira, onde estaremos falando sobre mais um episódio dessa série, O Grande Privilégio Ser Frutífero. Lembre-se, é isso que Deus tem para a sua vida, e o Senhor conta com você, porque através da sua vida, muitas outras pessoas podem ser alcançadas e terem seus destinos mudados, transformados. Você é a carta de Cristo. Você é o evangelho ambulante na terra. Aonde quer que você esteja ou aonde quer que você vá, você vai exalar o bom perfume de Cristo, sendo frutífero em todas as áreas. Então, muito obrigado por termos dividido esse tempo. Que o grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus e a doce comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida desde agora e para sempre. Deus te abençoe e até o próximo episódio.